Nascido no Rio Grande do Sul em 1942, Cacildo João Maldaner, que ainda criança, mudou-se para Santa Catarina, onde dedicaria sua vida à política. Transformou-se num dos mais conhecidos e admirados homens públicos do país. Humilde, fez de sua origem no campo e de suas aprendizagens na ditadura militar sua principal bandeira pela luta em prol da democracia. A vida fez dele um político constante, pelo desejo de servir o Estado que o adotou. Foi como vereador e modelo no extremo oeste catarinense, nos tempos em que o cargo era exercido sem remuneração, que aos 20 anos, Cacildo passou a legislar em prol de sua comunidade e região, iniciando uma carreira pública de sucesso. O jovem Cacildo Maldaner dava o pontapé inicial de uma longa jornada, que mais tarde o levaria até o mais alto cargo público do Estado, no mandato de governador por Santa Catarina. Quando adolescente, entregava leite e transportava as pessoas da cidade até o interior do município. Estudou para padre e trabalhou no comércio da família, situado no interior de Modelo, em Linha Salete. Depois não deu para ser padre, não deu para ser sacerdote, e nessa vida que comecei depois como vereador aos 20 anos, e também eu comecei a dizer, o sacerdote não deu, porque eram muitos os pretendentes, mas poucos escolhidos por Deus. E candidatos da política não deixa de ser um pouco parecido. Muitos são os candidatos, mas poucos eleitos. Cacildo saía do interior a cavalo até a sede do município para participar das reuniões da Câmara de Vereadores, levando consigo ideias e projetos para melhorar a qualidade de vida da cidade. Foi eleito vereador pela UDN. Em 1965, o partido que representava, assim como os demais partidos políticos existentes na época, foi extinto pelo golpe militar, que implantou o bipartidarismo. Cacildo Maldaner foi para o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição à ditadura, que ajudou a fundar em Santa Catarina e que mais tarde lideraria. Em 1972, Cacildo Maldaner casou-se com Ivone, com quem teve 3 filhos, Josaine, Jandrei e Janiara. Foi na sua lua de mel que Cacildo conheceu o Palácio da Agronômica, sem imaginar que um dia voltaria como governador. Vamos lá, eu nunca sonhava em ser candidato a deputado, não passava pela cabeça. Eu pensava em continuar minha missão com meus irmãos, minha família, no comércio, atender, ir tocar para frente. Tanto é que há 2 anos antes, em 72, quando eu e a Ivone casamos, fizemos uma lua de mel de Royal Willis e viemos até a Florianópolis. E aqui em Florianópolis, nós passando por aqui, por trás da agronômica, para ir conhecer a lagoa, que diziam que era interessante conhecer, aquele negócio todo. E ali, passando ali, parecia uma ilha de árvores, bonito, e tinha uma casa bonita, grande ali. E aí chegamos ali, eu não sabia que era a tarde de agronômica, aí tinha uma corrente ali, encostamos a rural e disse, olha, dá para a gente entrar aí para tirar umas fotos, só para lembrança e tal coisa. E os guardas ali, não, aqui mora o governador. Opa, não quero falar com o governador, não queremos não quero falar com o homem não. E insistimos, os guardas não baixaram a corrente, não teve jeito. Tá? Então foi uma passagem que... Mas nunca pensava de um dia ser candidato a deputado, dali a 2 anos. Pelo MDB, elegeu-se deputado estadual em 1974, sendo o 2º mais votado. Cursou o supletivo 2º grau e iniciou o curso de Direito, colou o grau na Universidade Federal de Brasília, durante o seu mandato de deputado federal. No Parlamento Estadual, atuou nas mais importantes comissões e na mesa diretora. Junto com Cacildo, o MDB catarinense elegeu Evilásio Vieira, o conhecido Lazinho, para o Senado, derrotando o ex-governador Ivo Silveira. Após as eleições de 74, o MDB catarinense passou a ter mais espaço nas decisões do partido em nível nacional. E foi assim, forte, consolidado e ciente de suas responsabilidades, que o MDB partiu para eleger em 78 seu 2º senador por Santa Catarina, Jaison Barreto. Na mesma eleição, Cacildo Maldaner foi reeleito deputado estadual. Com o fim do bipartidarismo,
surgiu em 1980 o PMDB. Em Santa Catarina, o partido já nasceu forte, pois as principais lideranças do velho MDB, entre elas Cacildo Maldaner, permaneceram unidas na nova agremiação. A atuação conciliadora e a dedicação efetiva ao partido, que exercia forte atuação oposicionista na Assembleia, permitiu que Cacildo Maldaner assumisse a liderança da bancada do PMDB em 1981. No seu último ano de mandato, Cacildo foi membro da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse período, já preparava a campanha para deputado federal e foi com respaldo de 85 mil eleitores que Cacildo conquistou a cadeira na Câmara dos Deputados, em 1982, pelo oeste de Santa Catarina. Após sua passagem pela Câmara, Cacildo dava um dos passos mais importantes de sua vida pública, concorrendo ao governo do estado de Santa Catarina, como vice-governador de Pedro Ivo Campos. Em 1986, o PMDB conquistou o seu primeiro mandato no governo de Santa Catarina. O PMDB recebeu o governo com grandes dificuldades e os funcionários públicos com salários defasados promoviam greves, sem que o governo pudesse atender às reivindicações. Que nós queremos essa negociação de uma forma madura e produtiva. A gente pedia o seguinte, boa, democracia, deixa eu falar um pouco também. Eu estou comendo com o Batista aqui, com vocês então, que eu quero ser bem sincero, eu tenho um compromisso agora em Lages, vou indo para lá. Não, peraí. Bom, eu vou a Lages agora. Vocês não podem implantar uma ditadura de proibir isso, o direito de ir para lá. Então eu estou combinando aqui com o Batista que o nosso chefe da Casa Civil e o Procurador-Geral do Estado vai receber a comissão para conversar. Não. Tá bom? Vai sim, vai. Olha, se quiserem, olha, e tem mais uma, eu vou ser bem sincero, para conversar daquilo que é elástico, que é possível. O que eu diria à comissão, posso dizer a vocês, no que tange a reposição do mês de setembro, mais o que nós estamos arrecadando agora não é possível. O mês que vem, se for possível, nós fazemos. O PMDB tinha minoria na Assembleia, dificultando qualquer iniciativa governamental. Cacildo Maldaner, além de assumir por diversas vezes a chefia do Executivo Estadual, em virtude das licenças de Pedro Ivo Campos, que lutava contra um câncer, exerceu a função itinerante, como elo da sociedade organizada com o governo do Estado. Debilitado devido à doença, Pedro Ivo Campos, apesar de manter todo o seu vigor moral, comandando com sabedoria as ações do governo, não conseguia estar presente de forma constante na administração. Com a sua morte, em fevereiro de 1990, assume o governo o vice-eleito, Cacildo Maldaner. Homem do Oeste, simpático e de diálogo fácil, Cacildo consegue novamente dar o vigor dos primeiros momentos da administração, iniciada por Pedro Ivo Campos. O Estado continua a ser beneficiado por obras e serviços voltados aos legítimos interesses da população catarinense. A jornada de Maldaner à frente do Executivo Estadual foi árdua e rendeu frutos colhidos até hoje. Do barco, minha gente. Vamos levar avante, mesmo com sacrifícios, com lutas, mas haveremos de agora. Nós que lutamos e sofremos com medidas impopulares nesses 30 e poucos meses de governo, não tem sido fácil, mas foi no sentido de sanear Santa Catarina. No governo Cacildo Maldaner, foi concluída a terceira ponte, que liga o continente de Florianópolis à Ilha da Magia. Iniciada em 1980, a ponte Pedro Ivo Campos, cujo nome homenageia o ex-governador, foi inaugurada por Cacildo no dia 8 de março de 1991. Cacildo Maldaner, o grande governador deste estado.
e tem seu nome inscrito não em palavras, mas sim em obras, na história desta unidade da Federação. O Cacildo Madani, o seu meu chefe, a quem presto continência aqui, presidente do diretório do meu partido, Luiz Henrique, se eles não me convidassem para aqui vir, para esta homenagem, eu me autoconvidaria. E se eu tivesse dificuldades de transporte, eventualmente, eu aqui chegaria. Nem que fosse a pé, nem que fosse a nado, porque ao preito de saudade, ao nosso Pedro Ivo, poderia faltar um, mas não faltaria Ulisses Guimarães. O BESC, entregue pelo governo anterior sob intervenção federal, foi saneado. Eu lembro que em Timbó Grande, nos últimos dias do nosso governo, nós levamos o Said Miguel, que era o presidente do banco, levamos uma agenda selado, foi a maior festa, porque o pessoal de Timbó Grande, os aposentados principalmente, no fim do mês, para receber a sua aposentadoria, eles tinham que sair de lá de manhã, de ônibus, e iam até Santa Cecília, 65 quilômetros de distância. O Banco de Desenvolvimento de Santa Catarina, BADESC, deixou de cobrir rombos da caixa do governo. As micro e pequenas empresas gozavam de isenção fiscal, o que facilitava a geração de empregos e movimentava toda a economia catarinense. Cacildo Maldaner assumiu o compromisso com a escola pública gratuita e de boa qualidade. Durante sua gestão em Santa Catarina, a dignidade dos professores foi resgatada. Cacildo Maldaner trouxe o SUS, Sistema Único de Saúde, para Santa Catarina e garantiu o acesso da população à saúde pública, gratuita e de boa qualidade. Na agricultura, o Plano Agropecuário Catarinense, PLANAC, criou uma nova realidade para o setor. Foram desenvolvidos programas municipalizados e criado o programa Microbacias, que garante até hoje maior produtividade e preservação ambiental. Através do Programa de Desenvolvimento Econômico, PRODEC, foram investidos 100 milhões de dólares em novas indústrias. O governo não se limitou às obras na capital. As ações foram voltadas a todas as regiões. Em 4 anos, a Secretaria de Transportes pavimentou mais de 750 quilômetros de estradas e construiu dezenas de pontes. Homem de realizações, inovador e modernizador, Cacildo Maldaner deu atenção privilegiada à cultura catarinense. No setor social, o governo construiu quase 200 novas creches. Coordenado pela primeira-dama do Estado, Ivone Maldaner, o projeto Mulher Tricoteira foi instalado em 206 municípios, envolvendo 43 mil mulheres de baixa renda. Criou-se o Conselho Estadual do Idoso e construíram-se centros de convivência em todas as regiões de Santa Catarina. A segurança pública teve destaque na construção e reforma de delegacias, cadeias públicas e presídios. Os efetivos da Polícia Civil cresceram 50%. As obras e ações realizadas são modelos para as atuais administrações. No campo político, Cacildo Maldaner participou das campanhas para o governo federal de Ulisses Guimarães e para o governo do estado de Paulo Afonso Vieira. Com a derrota do candidato do PMDB,
Maldaner passou o governo do estado para Wilson Kleinobing. Cacildo vai para o exterior para um curto período de estudos e, no seu retorno, é recebido com festa como o maior líder do PMDB catarinense. O PMDB não se entregou ao sabor amargo da derrota e começou um trabalho de peregrinação de seus principais líderes por todos os municípios, alicerçando a vitória que ocorreria em 1994. Mais uma vez, o PMDB chegou ao poder em Santa Catarina, com a vitória de Paulo Afonso Vieira e José Augusto Rios. Cacildo Maldaner é eleito senador da República. Cumprindo o mandato de 8 anos até 2003, atuou no Senado com determinação, representando Santa Catarina. Reconhecido pela sua firmeza de conduta, Cacildo Maldaner fez história na política nacional e estadual, como autor de importantes projetos, com ampla repercussão nacional. Conquistou o direito de licença maternidade para mães adotivas. Foi o autor do projeto que cria o Fundo de Calamidade Pública para socorrer municípios em situação de emergência. Cacildo Maldaner foi membro titular de diversas comissões. Foi o relator da CPI das Obras Inacabadas, denunciando o descaso no uso do dinheiro público e mais de 1000 obras em todo o país. Defendeu a criação da CPI da corrupção. Atuou para conseguir os recursos da duplicação da BR-101, nos projetos de recuperação de estradas, na obtenção de recursos federais e diversos programas que beneficiam a população catarinense. Na presidência do PMDB, em 3 mandatos, enquanto senador, Cacildo foi fundamental para a mobilização do partido. Percorreu com seus companheiros todo o estado na famosa Jornada da Unidade, a maior mobilização de um partido em ano não eleitoral. O PMDB consagrou-se o maior partido de Santa Catarina. No início de 2001, Cacildo liderou uma nova jornada pelo estado, a Força do 15. A mobilização só termina após a eleição de Luiz Henrique para o governo do estado em 2002. Os PMDBistas Luiz Henrique da Silveira e Eduardo Pinho Moreira, em chapa pura, derrotaram o então governador Espiridião Amin, uma conquista histórica, reeditada em 2006, com a reeleição de Luiz Henrique da Silveira. No mesmo ano, Cacildo Maldaner retorna ao cenário nacional, eleito primeiro suplente de Raimundo Colombo, na coligação vitoriosa de Santa Catarina. Assumiu a cadeira do Senado de julho a outubro de 2008. Durante os 2 mandatos do governador Luiz Henrique, Cacildo Maldaner assumiu por 2 vezes o cargo de diretor-presidente do BRDE. Desde 2002, também é presidente de honra do PMDB em Santa Catarina, partido no qual construiu histórias de realizações e sonhos em defesa do bem-estar dos catarinenses. O Cacildo Maldaner é uma das figuras mais extraordinárias que eu conheço na política brasileira. Ele é um grande companheiro. Aqui em Florianópolis ele teve uma atitude brilhante como presidente do partido, como senador, como governador do estado, em Brasília como senador da República. Nós confiamos demais nesse nosso grande companheiro e ele tem um lugar reservado, garantido na política do MDB, de modo muito especial na política brasileira. O Cacildo, se não existisse, nós tínhamos que fabricar
porque ele é a figura mais excepcional, mais extraordinária do nosso partido. Ele é o verdadeiro companheiro. Leal, decente, honesto, companheiro, solidário, fraterno. Em 2010, cumprindo seu 8º ano na diretoria do BRDE, Cacildo comunicou ao partido que não disputaria mais eleições. No entanto, com a eleição de Colombo para o governo do estado, naquele ano, Cacildo retorna ao Senado como titular na cadeira, com a renúncia do governador eleito. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Durante os próximos 4 anos, Cacildo fez parte de importantes comissões permanentes do Senado, e a especial, como a que foi relator de projetos voltados à defesa civil. Propôs uma mudança de paradigma, instaurando um foco de trabalho voltado à prevenção e não à restauração. Apresentou projetos de lei em benefício dos aposentados, projetos em benefício das pessoas com deficiência, projetos no aprimoramento da transparência fiscal, projetos do fomento às energias alternativas no Brasil, projetos no fortalecimento das micro e pequenas empresas. Enfim, foram muitas propostas apresentadas. Da tribuna, Cacildo defendeu arduamente uma série de reformas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Uma delas, em caráter exemplificativo, a luta incansável por um novo pacto federativo. O caminho, senhor presidente, para o desenvolvimento econômico e social brasileiro passa essencialmente pela estruturação e crescimento das economias regionais. No mesmo diapasão, foram incontáveis as vezes em que Cacildo desfraudou a bandeira da reforma tributária. Defendemos arduamente uma série de reformas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Cito, em caráter exemplificativo, a luta incansável de um novo pacto federativo que reequilibre as forças entre os entes federados e promova um crescimento amplo de nossos estados e municípios, longe do jugo centralizador da União. A atuação de Cacildo no Senado ao longo dos últimos 4 anos mereceu um grato reconhecimento. Em dezembro de 2013, teve a honra de figurar no ranking dos parlamentares, em 2º lugar, feito pela revista Veja, com a colaboração do Núcleo de Estudos sobre o Congresso. E foi com o intuito de homenagear Cacildo que o Diretório Estadual do PMDB e a Assembleia Legislativa, no dia 6 de dezembro de 2012, promoveram uma sessão especial, homenageando o senador pelos 50 anos de vida pública. O irmão de Cacildo, Celso Maldaner, falou durante a solenidade em nome dos deputados federais. Eu, como irmão, me sinto orgulhoso, porque ele é o mano mais velho da família, sempre foi o que nos dava o norte para seguir, né? Dentro dos valores que o papai e a mamãe passaram para nós, então o Cacildo sempre foi um exemplo de vida para a nossa família. Essa homenagem é um coroamento, é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. É uma coisa que a gente grava indelevelmente na alma, a gente leva com a gente na história, isso energiza a gente, isso faz com que a gente possa continuar lutando enquanto tiver forças para fazer alguma coisa sempre a mais. No seu último pronunciamento no Senado, Cacildo fez uma dupla despedida. Nesta nobre tribuna, despeço-me duplamente do mandato do Senado Federal e, mais que isso, de uma longa trajetória eleitoral iniciada há mais de meio século, cujo epílogo redigi ao longo dos últimos 4 anos. Durante a convenção estadual do MDB de Santa Catarina, realizada na Assembleia Legislativa no dia 4 de agosto de 2018, Cacildo Maldaner, em emocionado discurso durante o evento, surpreendeu a família PMDBista ao revelar que estava realizando tratamento de câncer. Ultimamente, esse caminhão tem encostado em algumas oficinas para fazer revisão. E desde os últimos 90 dias,
apareceu algumas coisas que alertaram maiores cuidados. Poucos meses depois de iniciar o tratamento do câncer, Cacildo mais uma vez, sem pendurar as chuteiras, mas estando em campo, foi convocado pelo seu partido para mais uma missão partidária, para consolidar a coligação com o PMDB para disputar o governo do estado. O PSDB exigiu a presença de Cacildo Maldaner na chapa como suplente de senador do tucano Paulo Bauer. E mesmo em pleno processo de tratamento médico, debilitado e com a saúde muito fragilizada, Cacildo foi para a missão e, contrariando até mesmo os apelos médicos, percorreu o estado, participando de comícios e caminhadas em apoio ao candidato a governador do PMDB, Mauro Mariani. Sem pendurar as chuteiras e ainda em campo, Cacildo, na condição de presidente de honra do MDB, continua participando de eventos do partido, aconselhando candidatos a prefeitos que disputarão o pleito de 2020. Portanto, a história desse grande político brasileiro continua. Eu também fui candidato a padre, mas não fui escolhido. Tá? Aqui fora não é muito diferente. Também são muitos candidatos e poucos eleitos. E tem um adágio que diz, um ditado, que se a voz do povo é a voz de Deus, então deu tudo certo. Né? São coisas da vida. Aleluia, canta a terra. Aleluia, canta os céus. Aleluia, canta a terra. Aleluia, canta os céus, aleluia, canta a terra, aleluia, escolha, canta os céus. Vai,